Queria cumprimentar os demais membros da mesa. Dr. Lauro Moreto, representando o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. André Saraiva, representando aqui a Abine. Ana Paula, representando a Abvidro. Já, a exceção do senhor senador, os outros já são colegas nossos de discussão em relação aos acordos setoriais e à implantação da logística reversa. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Bom, todas as atividades que estão inseridas dentro, as obrigações e atividades previstas dentro da política de resíduos sólidos, elas têm que ser claramente desenhadas dentro do artigo 9º da lei. O artigo 9º trata da hierarquia, da gestão e gerenciamento dos resíduos, que é uma expansão daqueles antigos 3 R's que a gente costuma falar no popular, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. A lei foi um pouco mais adiante, incluindo o não gerar, o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E aí vale a pena fazer um parêntese. Eu sei que não é esse o objetivo específico dessa nossa audiência, mas a lei trouxe uma novidade extremamente interessante. A gente escuta muito na mídia, escuta a reclamação por parte dos prefeitos. 4 anos para erradicar os lixões têm que ser erradicados em 4 anos. A lei, no artigo 54, vai mais além. Ela fala em até 4 anos depois da publicação da lei, o que tem que ser encaminhado ao aterro são somente os rejeitos. Então, isso não é só tirar os lixões, é eliminar os lixões, tratar a área contaminada e o município ter um sistema de gestão implantado, que começa pelo plano de gestão de resíduos, que vai incorporar a logística reversa ou não, e ele vai começar a mandar para o aterro só aquilo que for rejeito. O rejeito não é o resíduo. Até a publicação da lei, você mandar construir um aterro e encaminhar todo o resíduo para lá, isso era uma destinação ambientalmente adequada. A lei trouxe uma novidade. O que eu tenho que mandar para o aterro é só o rejeito. Então, eu tenho que promover a coleta seletiva. Isso tudo vai dar suporte a todas as ações da lei. O município tem um plano que coloque as ações que ele tem que cumprir, que tem um diagnóstico, implante a coleta seletiva e aí, com isso, consiga dispor somente os rejeitos, tratando os resíduos. O pano de fundo, a gente diz assim, essa lei demorou 21 anos para sair. Mas e se ela não houvesse? Se ela não houvesse, eu acho que a nossa situação seria ainda mais complicada, do ponto de vista dos espaços urbanos, uma geração de lixo crescente, o poder aquisitivo da população crescendo, uma indústria, hoje, processos de comercialização que passam pela indústria, pelo comércio, muito voltado para o descartável, né? E uma capacidade de expansão urbana sendo limitada. Então, a gente vê uma pressão do lixo sobre a população. Isso tem que ficar. A geração de lixo no Brasil. Esses aí são os valores que foram mapeados quando o Ministério do Meio Ambiente coordenou a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Com algumas observações. Acho que o laser está aqui. Não, tem o laser. Não. Eu tenho um laser aqui. Então, vamos lá. 58, isso aí é em relação aos resíduos sólidos urbanos e o seu destino. Eu estou mapeando 58% daquilo que é gerado no meio urbano, em termos, não estou falando em termos de municípios, em termos somente de geração, é levado para aterros sanitários, 58% aproximadamente. 18% do percentual total, não estou mapeando por municípios, vai para lixões. 21% tem outras destinações, que pode ser tratamento de biogás, compostagem, até incineração, são poucos os municípios, mas ainda há essa possibilidade. 1% vai para reciclagem, um valor muito baixo, e 2% para compostagem. Lembrando aos senhores que 25% dos municípios são responsáveis pela geração de 80% do resíduo sólido urbano. E se a gente baixar um pouquinho aqui,
20% dos municípios são responsáveis por 76%. Então, os grandes municípios que são os grandes geradores. Esse gráfico de pizza aí serve para mostrar que, se a gente atacar esses grandes geradores, o maior problema da destinação do resíduo vai estar solucionado. A gestão dos resíduos, os principais atores, e são basicamente esses atores que foram chamados a discutir os acordos setoriais, no âmbito do Comitê Orientador, eu vou falar sobre ele. Os ministérios que compõem o Conselho, o Comitê de Implementação dos Sistemas de Logística Reversa, o CORE, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, o EMIDIC, MAPA e Fazenda. Além desses, também são afetos a essa matéria cidades, a FUNASA, o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Interior. As outras instituições fazem parte, os estados e os municípios, os estados representados pelos órgãos estaduais de meio ambiente, municípios pelos órgãos municipais de meio ambiente, pelas concessionárias de limpeza, do serviço de limpeza urbana, de limpeza pública. Esta é uma lei que está diretamente vinculada, traz obrigações novas ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, está, portanto, diretamente vinculada à Lei 6938 de 81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente no país. Portanto, também responde por ela a Lei de Crimes Ambientais. Os catadores de materiais recicláveis, onde está prevista a sua introdução, a sua recuperação econômica e social, né? A lei fala nisso o tempo todo, que eles deverão ser incluídos nas cadeias. Os fabricantes de equipamentos, as instituições financeiras, leia-se aí BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são instituições, atores que financiam projetos dessa natureza, além de Ministério das Cidades, FUNASA e Ministério do Meio Ambiente em algumas partes, fundações, universidades, Ministério Público e representantes da sociedade em geral. A nossa estratégia foi sempre convidar para esses grupos, para esse debate, aquelas ONGs que estão vinculadas ao Conselho Nacional de Meio Ambiente. As frentes de implementação da política, eu estou tentando introduzir o tema dos acordos setoriais, são os planos. Eu já falei ali no início da importância dos planos. Ontem, senador, eu estava presente num evento da Confederação Nacional dos Municípios e tinha um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fez uma observação muito interessante. Ele disse que, para ele, o plano de gestão integrada do município funciona como um exercício que ele faz com os alunos dele na universidade. Ele manda os alunos fecharem os olhos e visualizarem o que eles jogaram no lixo nas últimas 24 horas. E fazerem duas caixinhas, pensarem em duas caixinhas. O que eu joguei como se fosse lixo, que eu poderia, se eu limpasse, se eu fizesse um tratamento preliminar, separasse, eu poderia colocar. E fazer o exercício de pensar o que é rejeito, o que é resíduo. Acho que o município tem que fazer esse olhar quando pensa na questão da gestão dos resíduos. É olhar para a sua lata do lixo, e é isso que o plano traz. Você faça um diagnóstico, avalie as possibilidades de crescimento, avalie as possibilidades de disposição de resíduos, metas de separação, e com isso você vai ter esse olhar para os resíduos gerados e poder... Não se pretende ter um plano em que o município não participe dele, porque ele é o executor desse plano. Temos ali... A coleta seletiva é importante, ela já consta na Lei de Saneamento, da Política Nacional de Saneamento, de 2007. A reciclagem... E a reciclagem é pensada do ponto de vista local e também do ponto de vista nacional. Estou aqui com o André participou conosco de um grupo que estudou e ainda não finalizou essa tarefa, propostas de incentivos econômicos, financeiros e creditícios que viabilizem de uma maneira mais adequada a política de resíduos sólidos, que provavelmente vai voltar a esse Congresso algum pedido de nova legislação a respeito desse ponto ou uma revisão da legislação atual.
É isso que a gente vai concluir depois. Esse trabalho ainda não está concluído. A logística reversa, que nós vamos falar mais adiante, o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos em Construção, onde qualquer cidadão vai ter a oportunidade de visualizar as informações sobre as cadeias de logística reversa, planos municipais e outras informações relevantes da política. A destinação final dos resíduos, produção e consumo sustentáveis, que é um outro projeto do Ministério do Meio Ambiente, muito focado na política de resíduos sólidos, que ele trata principalmente da parte de prevenção. Ou seja, eu falei ali na lata do lixo, que o professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul falou, quando a gente pensa em consumo sustentável, a gente pensa antes da geração, né, na escolha que a gente faz na hora do consumo. Se está na hora de eu trocar aquele bem, só porque é um upgrade tecnológico, ou se realmente eu posso usá-lo por mais tempo, e aí evitando o descarte naquele momento. Disposição final dos rejeitos, também falei rapidamente no início, então a ideia é que a lei estipula o prazo até agosto desse ano para que não hajam mais lixões. Hoje eu tenho ainda 2.906 lixões em 2.810 municípios. Vocês podem ver que alguns municípios têm mais de uma área de disposição irregular. Na realidade, senador, senhores presentes aqui nessa audiência, meus colegas de mesa, o lixão já é proibido desde a 6938, em que ela dispunha em 81 a proibição em crime ambiental a disposição inadequada de resíduos. É uma situação delicada que veio sendo protelada e a lei agora deu um prazo. Então, assim que a gente encara esse prazo, é visto por alguns setores da sociedade civil como uma licença para se continuar poluindo. Então, assim, a própria Conferência Nacional do Meio Ambiente tirou uma deliberação. A deliberação central dela do ano passado foi de não se prorrogar o prazo de construção de disposição em lixões, por entender que isso se configura numa licença para se continuar poluindo. Lá é uma seção padrão de um aterro sanitário, e aí vai um alerta para que os municípios vão ter que estar preocupados não somente na construção desse novo equipamento, para aqueles que não têm, mas em mantê-lo. Mais de 80%, se a gente for fazer um custo entre implantação e manutenção de um aterro, somente de um aterro, isso é aplicável também a algumas unidades de tratamento, não incineradores. Já deu 15 minutos, eu nem cheguei lá. Então, isso daí é uma preocupação, a manutenção. O município vai ter que ter uma taxa de lixo, isso é uma planta que precisa ser mantida. A logística é obrigatória, ela está no capítulo 3, do artigo 30 ao 36. Ela implica não somente em obrigações, mas como uma mudança de paradigma, contribuir para que se evitem desperdícios e se reduza a pressão sobre os recursos naturais, a mudança de padrões de consumo sustentável, mudança da economia e, muitas vezes, até o marketing de algumas empresas pode mudar em relação à aplicação da logística reversa, isso é saudável, gera oportunidade de novos negócios e reduz a pressão sobre a saúde pública também, em alguns casos, no caso de redução da contaminação ambiental. Aqui. Esse é um diagrama que mostra ele vai introduzir o assunto que certamente os meus parceiros aqui do setor empresarial que estamos construindo a logística reversa vão antecipar, dos problemas, as questões que devem ser respondidas para que a gente construa um acordo setorial, um regulamento sobre esse assunto. Até onde vai a responsabilidade da indústria em relação a buscar o resíduo no ponto de coleta, aonde vai a responsabilidade do comércio e do distribuidor, e do consumidor na hora do descarte, que o consumidor tem que fazer o descarte adequado. Então, a informação que a gente passa é a seguinte: o consumidor, na sua residência, ele vai separar, a lei pede minimamente separação da fração úmida e da fração seca. Além disso, o consumidor não vai colocar o produto descartado, a pilha e bateria, a televisão, o eletroeletrônico, o medicamento, no lixo seco.
Ele vai ter que estar atento que ele vai ter um outro local onde, esporadicamente, e esse local não é o mesmo para todas as cadeias. O comércio é diferenciado, o distribuidor, o ponto de entrega voluntária é diferenciado. Então, aí são algumas das questões, e depois a consolidação do volume, a triagem, quando assim o couber, é um apanhado geral dos problemas, das questões que têm que ser respondidas para se construir minimamente um acordo setorial. Os atores, a obrigação é para fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares do serviço. Se o serviço de limpeza pública municipal for acionado em alguma das etapas, assim como os catadores, eles vão ter que ser remunerados por essa tarefa. O consumidor tem que fazer o descarte adequado, o fabricante, importador, distribuidor e comerciante responsável pela logística e o município quando couber. Essas são as cadeias que estão na lei. Pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos. Nós inserimos o Comitê de Ministros, o CORE, na sua primeira reunião em 17 de fevereiro de 2011, fez aprovar uma deliberação onde as cadeias pré-existentes seriam revistas posteriormente. Que cadeias eram essas? A lei demorou 21 anos para ser discutida. Nós construímos embalagens de agrotóxico por meio de uma revisão da lei. Foi criada uma nova lei em 2000. Pneus, pilhas e baterias, nós temos resoluções do Conselho de Meio Ambiente desde 98. E óleos lubrificantes, temos resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente desde 1993. Então, nós aprovamos aí a discussão das seguintes cadeias. O CORE aprovou, né? O Ministério do Meio Ambiente coordenou. Lâmpadas, eletroeletrônicos, medicamentos, embalagens em geral, e pegamos só as embalagens ali do óleo lubrificante. Esse é o desenho do CORE, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Abaixo dele, ele diferentemente de outros comitês, ele é um comitê de ministros, em que somente seus representantes legais podem substituí-lo. Mas ele é assessorado por um grupo técnico de assessoramento, o GTA, que ele é formado por técnicos dos ministérios. Qual é o papel desse grupo de assessoramento? É discutir os assuntos, mastigar as pautas, a gente fala, né, para que eles possam... O senhor me concede mais uns minutinhos, senador? Deve faltar uns 2 ou 3 slides só. E os grupos técnicos temáticos. Quando nós decidimos por aquelas 5 cadeias, o CORE decidiu em fevereiro de 2011, a ideia foi se construir acordos setoriais e foram convocados 5 grupos temáticos para discutir aquelas 5 cadeias que foram aprovadas. E as etapas são um pouco detalhadas. Então, assim, instala-se os GTTs correspondentes, aqueles que o senhor viram lá, para 5 cadeias. Para esse grupo ser convocado e produzir um trabalho final, tem que haver um estudo de viabilidade técnica e econômica que mostre a viabilidade daquela cadeia ser objeto da responsabilidade compartilhada e de um futuro acordo setorial, de uma futura logística reversa, materializada ou por regulamento, ou pelo acordo setorial, ou por um termo de compromisso. A aprovação do estudo e de um edital de chamamento de propostas, porque o Ministério publica, depois do CORE aprovar esses 2 instrumentos, um edital e fica no aguardo de propostas pelos aqueles setores que têm que cumprir a logística reversa. O edital fica por um período que depende da cadeia, pode ser 90 dias, pode ser 180 dias, depende da complexidade da cadeia. Ao receber essas propostas, o de medicamentos finalizou no último final de semana, nós recebemos 3 propostas, por exemplo. Essas propostas são analisadas e é aberto um prazo aí para negociação e ajustes, que depende do grau de complexidade desses ajustes. A aprovação de propostas aí, depois, no final, gera uma minuta de texto e esse texto de acordo setorial fica ainda em consulta pública antes de ser assinado. Deixa eu passar rapidinho.
Então, nós temos um acordo assinado, que é o de embalagens plásticas de óleo lubrificante, foi assinado em 19 de dezembro de 2012, publicado o texto em fevereiro. Lâmpadas e embalagens em geral, nós temos uma previsão de assinatura até junho deste ano. Eletroeletrônicos, a nossa previsão otimista aqui que até agosto a gente consiga assinar essa proposta. E embalagens, como o edital encerrou nesse final de semana, a proposta é até o início do próximo ano a gente ter o acordo assinado. Eu tenho... Isso aqui eu vou passar, o André vai falar sobre isso. Essas são as metas, senadores, senhores membros da audiência. Para embalagens de óleo lubrificante, em até 4 anos eu chegar a 70%. A proporção de embalagens de óleos lubrificantes colocada no país seria de 60%. Lâmpadas, atendendo uma distância média de 4 quilômetros do ponto de coleta até máximo, entre as residências e o ponto de coleta, eu chegar a 20% em 2017. A Alemanha, que é a nossa referência ali no cantinho, ela já trabalha com esse recolhimento há mais de 20 anos e tem hoje um número de 33%. A nossa meta não está muito aquém disso, é uma meta até bastante arrojada. Embalagens, em geral, a meta que consta do edital é 22% até 2015, 22% daquilo que é levado para o aterro seria retirado dos aterros, o ano base 2011, 2012. A nossa referência é que a Europa, depois de 20 anos, consegue recolher no pós-consumo 40%. Eletroeletrônicos, há uma meta em municípios superiores. Essa meta aí não é a meta de implantação, né, de pontos de recolhimento. A gente ainda não tem noção de o que vai ser colocado nesses pontos. Não é uma meta quantitativa de 100%, mas uma meta de implantação de pontos de coletas, pelo menos um ponto de coleta para município acima de 25 mil habitantes, que possa ser um ponto onde a coleta seja feita de maneira sazonal ou fixa. Eletroeletrônicos também, isso aí, a meta é 17% de recolhimento em relação ao quantitativo, aquele 100% em relação ao ponto de coleta, conforme eu disse, e esses são os números de outros países. Na França, nós estamos pleiteando, né, aquilo que a França já pratica hoje, mas outros países esse recolhimento chega a quase 60%. Medicamentos, também existe uma previsão de implantação de pontos de coletas de 100% em municípios acima de 100 mil habitantes, o número de pontos coletas instalado em 5.522 até 2020, pelo menos um ponto de coleta acima de municípios com 20 mil habitantes. É isso, eu fico para os debates. Desculpe ter passado um pouquinho da hora.